Abra, por favor, a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Começamos semana passada a exposição, verso a verso desse livro. Se você não acompanhou, pode entrar nas nossas ferramentas digitais que você acompanha pelo site, pelo aplicativo, pelo canal do YouTube. Jonas, capítulo 2, diz-nos assim esta, que é a palavra do Senhor. Então, Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Esta é a palavra do Senhor. No capítulo 2 nós temos uma oração, e nessa oração a gente percebe claramente que Jonas fugiu da presença de Deus, mas Deus não fugiu da presença de Jonas. Jonas abandonou a Deus, mas Deus não abandonou a Jonas. Deus dá uma ordem a Jonas. Jonas se recusa a ouvir a voz de Deus, vai para uma outra direção, mas Deus se recusa a deixar que Jonas se perca. Todo aquele que é chamado, Deus o trará com laços de amor para si. E é isso que nós temos no capítulo 2. Deus com seus laços de amor, atraindo para si um profeta que está fugindo de sua missão. E se você está fugindo da missão que Deus tem para você, não tenha dúvidas. Deus fará o que for necessário, usará inclusive as angústias da alma para te trazer de volta. Nós temos aqui uma descrição clara do quanto o amor de Deus por nós é intenso. Nós temos aqui uma oração feita no ventre do peixe, e essa oração que é feita em retrospectiva. Jonas está se lembrando do livramento que Deus havia proporcionado a ele. Jonas não escreve essa oração no ventre do peixe. Jonas experimenta o livramento, e depois, com as recordações que ele tem do grande milagre de Deus, porque é isso que está acontecendo, um grande milagre, Jonas escreve essa oração. E aqui a gente aprende algumas lições importantíssimas. A primeira delas é que nossas angústias podem nos levar à presença de Deus. Veja como começa o versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Até aqui Jonas não havia orado. Deus chama Jonas, ele não ora para sair da cidade onde habitava para o porto de Jope. Jonas não ora para entrar no navio que ia em direção contrária ao caminho que Deus havia designado a ele. Jonas não ora para se esconder no fundo do barco. Quando Deus visita com a grande tempestade os homens daquele barco, inclusive os ateus oram, exceto Jonas. Até aqui Jonas não está orando. Os homens pegam, lançam Jonas do barco, ele cai numa terrível tempestade em mar aberto, o fim seria a morte. Deus providencia um peixe, que não é o vilão de Jonas, é o salvador de Jonas, é o instrumento que Deus usa para resgatá-lo. E nesse momento de profunda angústia, de profundo sofrimento e dor, Jonas pela primeira vez ora. Então orou ao Senhor. Nosso grito de angústia sempre encontra guarida aos ouvidos de Deus. E nossas angústias têm um efeito pedagógico de nos retornar para Deus.
É muito comum pessoas passarem pelo fogo das mãos de Deus, serem colocadas debaixo de grande provação, para só a partir desse momento, depois de tanto tempo, voltar a se lembrar qual é o chamado que Deus tem para a minha vida, o que Deus quer da minha vida. Há pessoas que infelizmente precisam passar no moedor de carne, experimentar tormentos infernais, para a partir desse momento voltar a falar com Deus. É por isso que o antigo escritor britânico C.S. Lewis já dizia que Deus sussurra na alegria, mas grita na dor. O sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo que dorme, porque na hora do grande desespero, da angústia, do aperto, todos os recursos seus, de seus amigos, família, são suficientes para resolver o seu problema. É nesse momento onde você se volta para Deus em oração e clama por ajuda. Então nossas angústias, antes de nos fazer mal, são presentes de Deus para nos trazer a lucidez novamente, nos trazer de volta para Ele. É isso que Jonas está experimentando. No verso 2 nós aprendemos uma outra lição com esse texto. O grito de angústia que eu e você proferimos em momentos de dor, sempre encontra os ouvidos de Deus atentos. Veja o que o versículo 2 nos diz: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Não há filho de Deus, por mais distante que esteja, por mais aflito que esteja, por mais provado que esteja, não encontre guarida na presença de Deus quando ora. Deus ouve a oração de seu povo no momento do aperto, no momento da angústia, no momento da provação. E se você está passando pelo molde de Deus, pela fornalha de Deus que quer aperfeiçoar a sua vida, se você tem experimentado as angústias da alma, os terrores noturnos, Deus está te chamando: venha, fale comigo, eu ouvirei tua voz, eu posso livrar tua vida. Uma terceira lição que a gente aprende no versículo 3 é que Deus sempre disciplinará o filho a quem ama. Deus disciplina o filho a quem ama. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas tem plena convicção de que seu maior inimigo não eram os marinheiros, seu maior inimigo não era a tempestade, não era o peixe providenciado, seu maior inimigo ainda não eram os ninivitas. Jonas tem a plena convicção de que o grande responsável por toda aquela tormenta e angústia era o próprio Deus. O Senhor me fez passar pelo que eu estou passando. E Jonas sabe que aquele sofrimento, aquelas angústias, naquele ventre infernal, foram a providência de Deus que revela o seu amor, usadas para trazer Jonas de volta à sanidade, de volta à comunhão, de volta à intimidade. Hebreus capítulo 12, de maneira muito clara, diz a mim e a você: você é filho de Deus? Sou. Você se distanciou de um chamado lindo para a tua vida? Mais ou menos. Então espera, Deus vai provar a tua vida para que você volte. O pai que ama o filho cedo o disciplina. A disciplina, o autor aos Hebreus diz, quando está acontecendo é motivo de dor, não parece que vai trazer para nós nenhum tipo de proveito, mas depois a disciplina produz em nós aperfeiçoamento. O pai que ama o filho cedo o disciplina. Deus disciplina o povo a quem ama. E Jonas atribui toda a sua angústia à mão de Deus e à mão amorosa de Deus. Um outro princípio claro que a gente aprende nesse texto é que aquilo que desejamos nem sempre é o melhor para nós. Jonas queria muito se afastar da presença de Deus. Jonas vai para Nínive. Jonas se apressa, mas para fugir da vontade de Deus. Jonas entra no barco, vai para Nínive, ele entra no barco, para ir para o sentido oposto, Tarsis.
Jonas, entra no barco e espera chegar ao seu destino. Jonas entra no barco e se afunda no porão do barco. Jonas, os homens estão orando. Jonas se recusa a orar. Eu não quero a presença de Deus. E nem sempre aquilo que a gente deseja é o melhor para nós. Jonas agora experimenta a ausência de Deus. E quando ele experimenta a ausência de Deus, ele percebe o quão desesperador e dolorosa essa experiência é. No versículo 4, ele diz: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Jonas usa a expressão templo porque é onde os judeus iam oferecer sacrifícios em Jerusalém. A presença de Deus estava ali. Pecado era confessado, pecado era perdoado, comunhão entre os santos era celebrada. E Jonas diz: tudo aquilo que eu quis, fugir da presença de Deus, agora eu experimento. E como isso me aflige, como isso é doloroso. Você não ter forças para orar porque você não quer mais orar. Passou tanto tempo longe que não consegue mais se encontrar. Buscou tanto distanciamento que não tem mais sentimentos para a eternidade, conexão com Deus. Essa situação é tão complexa na alma humana que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai descrever a situação de Esaú. Esaú se amargurou tanto contra Jacó, seu irmão, odiou tanto seu irmão, se distanciou tanto da santidade, que Hebreus diz que Esaú lá no futuro quis se arrepender, mas não conseguia se arrepender. Era uma situação tão complexa que Esaú chorava, não porque ele não tinha lágrimas, mas porque ele não conseguia mais ter vida com Deus. E Jonas aqui nos mostra que nem sempre aquilo que a gente quer é o melhor para nós. Ele quis fugir de Deus, e quando Deus se ausenta dele, o que ele experimenta é tormento na alma. Se há alguém que nos segura nos momentos de aflição e dificuldade, é sempre a presença invisível de Deus, que aquece o nosso coração e nos livra do desespero. Não queira fugir da presença do único com quem vale a pena a gente estar presente. Não fuja da presença do único com quem verdadeiramente vale a pena a gente gastar tempo. Um outro princípio que a gente aprende desse texto está no versículo 5, é que quando a gente tenta fugir da presença de Deus, nós vamos ficando encurralados pelas circunstâncias. O versículo 5 nos diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Veja a linguagem desse profeta: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Quanto mais fugimos da presença de Deus, mais enrolados ficamos pelas circunstâncias. Quanto mais a gente foge, pior fica o nosso estado. Um abismo vai chamando outro abismo, uma tormenta vai chamando outra tormenta, uma dificuldade chama outra dificuldade. Quando não buscamos a direção de Deus para o nosso caminho, quando não buscamos a orientação de sua voz para guiar a gente na noite escura da alma com a luz de sua revelação, quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos enfiamos em outros problemas que vão agravando mais ainda o nosso quadro de desespero existencial. É isso que Jonas está passando, é absoluto desespero. No versículo 6, ele vai nos dizer que o caminho da desobediência sempre nos conduzirá por abismos mais profundos. Veja como ele inicia a descrição no versículo 6: desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra
cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Desci, 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 desci. O caminho do homem distante de Deus sempre é de descida, nunca de subida. Jonas morava numa cidade, ele desce até o porto de Jope. De Jope ele pega o navio para descer até Tarsis. No navio ele desce para o porão. No porão, enquanto os homens estão orando, ele desce a absoluta negligência. Do navio, Jonas desce até o mar bravio. Do mar bravio, Jonas desce até o ventre do peixe. Quanto mais o homem intensifica a sua fuga de Deus, mais o seu quadro é de absoluta decadência. No versículo 7, Jonas nos mostra que Deus pode nos salvar de todas as angústias. Por mais caídos que estejamos, ele diz: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Eu me lembrei do Senhor. E ele começa o versículo 1 dizendo: eu orei. E no versículo 2 ele diz: Deus me respondeu. Não importa o quanto tenhamos ido baixo na vida, não importa o quanto tenhamos fugido do chamado de Deus para nós, não importa o quanto tenhamos nos misturado com o pecado. E com pecado aqui eu não falo de comportamentos, mas o pecado em P maiúsculo. Toda essa experiência do mal que me abraça, que está dentro de mim, que é protagonizado pelos meus lábios, por minhas ações, por meus sentimentos, por minhas energias. Quanto mais eu afundo, se num determinado momento eu me lembrar de Deus, de que eu sou um fugitivo de Deus, e o problema é contra Ele, e eu buscar, a promessa bela da palavra é: Ele responderá, Ele ouvirá. E no versículo 8, Jonas vai nos dizer que a idolatria sempre é um péssimo caminho. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas, assim como eu e você, era um idólatra. Mas Jonas não era um pastor? Jonas não era um profeta? Sim, mas Jonas era um idólatra. Jonas sofria de 2 pontos em sua idolatria. O primeiro era um nacionalismo acentuado. Jonas não queria pregar em Nínive, porque a Assíria estava se levantando como potência. E a Assíria seria um problema para Israel, que já estava afundado na idolatria. Por Jonas não querer trazer um problema político para a sua nação, ele quer fugir de Deus. Jonas aprecia mais a estabilidade política e econômica de sua nação que a vontade de Deus. E quando algo está acima da vontade de Deus para a nossa vida, é idolatria. Jonas é idolatria porque ele primava ou ele desejava muito mais a sua vontade que a vontade de Deus. Jonas prega dizendo que Nínive será destruída. A mensagem dele é: daqui a uns dias Nínive será subvertida. É a mesma palavra que está em Gênesis 19, para o fogo e enxofre caindo nas cidades de Sodoma e Gomorra. Jonas tinha convicção que Deus destruiria aquela cidade, mas o que ocorre é que até os animais se arrependem. Todos se vestem com pano de saco, cinza sobre a cabeça, em atos claros de arrependimento, e Jonas entra numa crise profunda. Jonas diz: está vendo, Deus, por que eu não queria ir para lá? Porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Jonas coloca sua vontade à frente da vontade de Deus, e se magoa quando a vontade de Deus em perdoar pecadores é realizada. Idolatria. E é por isso que ele diz que a idolatria sempre é um péssimo caminho. Depois de ter chegado ao fundo do poço, depois de ter descido ao fundo do abismo, depois de ter fugido até onde pôde da presença de Deus, depois de ter recebido das mãos de Deus
a disciplina de amor para que voltasse para cumprir o seu chamado e voltasse a falar com Deus, depois de ter sido salvo pela graça de Deus, Jonas faz alguns votos. E aí nós temos a conclusão nos versos 9 e 10. O primeiro voto de Jonas é agradecer, mas com a voz do agradecimento. Eu quero agradecer porque o Senhor não se esqueceu de mim. Eu quero agradecer porque por mais que eu seja duro, o Senhor tem paciência comigo. Eu quero te agradecer porque por mais que eu seja fujão, eu sou um fujão contumaz, eu sou apegado na fuga, eu sou perito na arte de te desobedecer, ainda assim o Senhor não me deixou entregue à minha própria sorte. Eu quis fugir do Senhor, mas os seus laços de amor me cercaram e me trouxeram de volta. Obrigado. Quero te agradecer por isso. Segunda atitude de Jonas: eu te oferecerei sacrifício. Eu vou voltar para o templo, vou voltar a confessar pecado, vou voltar a celebrar com o povo, vou voltar a me dedicar à tua voz, vou voltar a pagar o preço de ser um profeta, de ser um filho, de ser um servo. Vou voltar a andar de acordo com a tua vontade, ainda que essa vontade do Senhor conflitue com as minhas predileções. Terceira atitude de Jonas: o que votei, pagarei. Qual voto um profeta faz? Pregar a vontade de Deus em ambientes hostis e de festa, quer seja oportuno, quer não, quer goste, quer não. O compromisso que eu fiz ao Senhor, eu vou cumprir. E quando Jonas estabelece esses compromissos de gratidão, de sacrifício, de voltar para a missão, de onde ele nunca devia ter saído, a resposta vem no versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Algumas pessoas têm muita crise com o livro de Jonas. Isso aqui é uma obra de ficção. Porque primeiro tem uma tempestade. Depois o cara não morre quando é jogado da tempestade. Depois vem um peixe, engole esse cara. Depois o peixe cospe esse cara centenas de quilômetros depois. Depois ele prega e acontece um avivamento como nunca aconteceu na história. O profeta mais mal preparado da história, mais pessimista, sem gostar do povo a quem ministrava, e uma cidade inteira se converte. Depois me nasce uma plantinha num dia. Depois aparece uma larva, uma lagarta, e come essa plantinha. Isso é uma obra de ficção. O problema das pessoas que creem nisso é que elas não estão questionando o livro de Jonas. Elas têm um problema de questionamento com o próprio Deus. Porque se o que está descrito em Jonas foi provido por Deus, tudo isso é verdade. Deus poderia fazer inclusive Jonas engolir o peixe, porque Deus é Deus. Ele traz amor, Ele traz à vida as coisas que não existem. Ele inclina o coração de reis. Ele é Deus que faz mortos ressuscitarem. Deu vida a seu filho, ressuscitou ao terceiro dia e o fez subir aos céus. Ele é aquele que fez mares existirem. Deu nome a toda a sua criação. Jonas termina declarando no versículo 9: ao Senhor pertence a salvação. Ele termina com a mensagem de gratidão pelo amor, pela graça, pelo livramento e pela misericórdia de Deus. Eu não merecia ser salvo, fui salvo. Eu não merecia ter recebido o privilégio de continuar representando Deus, inclusive aos meus inimigos ninivitas, mas Deus me concedeu esse privilégio de continuar
amando os que me perseguem, orando pelos que se levantam como meus inimigos. Deus me deu o privilégio de sofrer pelo seu nome. Deus me deu o privilégio de ser seu representante, anunciando aos meus, do trabalho, da vizinhança, do lar, da comunidade de fé, que há um Salvador, que é Jesus Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos. E Jesus se refere ao livro de Jonas para falar de sua ressurreição. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará em sua morte. É um livro que fala da salvação de Deus em Cristo Jesus. Assim como Deus livrou Jonas da perdição desse ventre, por uma vida de fuga e de desobediência, assim, através de Jesus Cristo, Deus livrou a todos nós por conta de seu amor. Chamou a cada um de nós para uma bela missão. Mas, em muitos momentos, nós fugimos dessa missão de representantes de Deus. Quando fugimos, Deus providencialmente, por amor, vai trazer as provações. Deus levantou esse peixe. Deus criou essa tempestade. Deus fez o mar se rebelar. Deus colocou dureza no coração dos marinheiros a fim de lançarem Jonas daquele barco. E Ele o fará, se necessário for, para manifestar o seu amor, que é mais persistente que nossa desobediência. Um amor que não desiste dos seus, que vai até o fim, implacavelmente, para trazer os seus de volta a Ele. Na angústia, clamaremos. Deus nos ouvirá, responderá à nossa voz e nos recolocará no desejo que Ele tem para a nossa vida. E quando Ele recolocar, ainda que dificuldades permaneçam, a gente vai dizer com o coração tratado: obrigado por não ter desistido de mim quando eu me abandonei. Eu vou cumprir os meus votos na tua presença. Eu vou sacrificar-me por ti, porque do Senhor é a salvação, hoje e para todo sempre. Amém.